É tenso mesmo. E a partir de agora a gente responde as suas perguntas sobre o direito do consumidor. Este quadro é uma parceria entre a TV Criciúma, o programa Mais TV, e o PROCON aqui da nossa cidade, que a Nadir Zappellini representa e disponibiliza sempre um tempo na segunda-feira para vir responder as suas perguntas. É a sua consulta virtual através da televisão. Só para lembrar, como o programa é ao vivo, isso não foi um terremoto e nem a sua televisão que mexeu da sua estante. Foi o nosso cinegrafista Tiago Salomão que tropeçou na câmera, Nadir Zappellini. Como é que você está? Tudo bem? Eu estou bem. Que bom, então. E você? Também, tranquilo. Ainda bem que hoje não tá frio, né? É verdade, é verdade. Nadir, a gente tem várias perguntas que a gente recebe através do nosso site e muitas ficaram sem resposta, que não deu tempo na semana passada. Então nós vamos continuar hoje. Mas eu vou começar exatamente por uma telespectadora que acabou de nos ligar enquanto tocava Fernando Sorocaba. Clipe bem bacana, né? Você viu a criatividade das pessoas, né? Muito show. Você pode pedir o seu também aqui no nosso programa que a gente roda para você durante a semana. O telespectador, a nossa telespectadora criciumense, ela assina há 2 anos e 4 meses ela tem uma assinatura de TV com assinatura, né? Cabo. E o que acontece? Ela está passando por alguns problemas, não tem como pagar mais, então ela pediu o cancelamento dessa assinatura. E eles não cancelam. Ela diz que ela já tem uma centena de protocolos, porque ela liga cancelando, aí eles mandam a fatura, aí ela é obrigada a pagar. Aí paga, aí ela liga de novo, aí cancela, aí vem. E eles não estão... Está bem complicada essa situação. O que ela deve fazer? Ela efetuou o cancelamento. Diz ela que ela efetuou vários cancelamentos. Ela tem os protocolos, Ela tem os protocolos. Se ela tem o primeiro protocolo, ela deve marcar a data daquele protocolo e ignorar toda e qualquer cobrança. Porque é dever da empresa efetuar o cancelamento. E se ela tem o protocolo de cancelamento... A partir daquela data ali, ela não tem que pagar mais nada. Porque ela já cancelou. Tá, já cancelou. Né? E então, se houver algum problema, a empresa que tem que arcar com essa... Né? Se ela for restringida no SPC, por exemplo, cabe indenização por dano moral. Tá? Mas ela tem que ter o protocolo de cancelamento. Aí ela perguntou também, nesse caso, ela pode procurar o PROCON? Ela pode procurar o PROCON, porque a gente, obviamente, vai fazer o cancelamento, mas eu digo mais, ela não devia se preocupar, porque quem tem que se preocupar é a empresa. Mas daí ela não paga essas faturas que estão vindo? Após o cancelamento, não, ela não deve pagar, tá? Porque a empresa faz isso maliciosamente, entende? Ela insiste numa coisa que o consumidor não quer. Então, ela não deve efetuar pagamento. Se ela for inscrita, procura um advogado e vai entrar com ação de indenização por dano moral. Porque não tem justificativa. O consumidor pediu o cancelamento. Por que a empresa não faz? É simples. Então tá. Qual é o telefone do PROCON? 3445? 8522. Eu só me lembro do começo. 3445-8522. Você pode ligar para a gente, a nossa telespectadora que se comunicou com a gente aqui, fazendo essa pergunta. Eu tenho outras aqui que vieram através do nosso site e... eu vou fazer essa pergunta agora. Quanto tempo o nome do devedor pode ficar na lista de inadimplentes do Serasa ou do SPSTER, Nadir? O Código Civil ele é bem explícito a respeito disso. As dívidas prescrevem no máximo em 5 anos. Nós temos vários tempos de prescrições, mas o nome do consumidor ele só pode permanecer durante 5 anos. Se a empresa credora, né, ou o credor não tomou as providências necessárias para que aquela conta fosse adimplida, quando fizer 5 anos ela tem obrigação de tirar a inscrição, ou de cancelar a inscrição do devedor. Por quê? Porque essa dívida já prescreveu. E se ela insistir em manter, ele pode ingressar com ação de indenização por dano moral. A gente está com um telespectador na linha que gostaria de fazer uma pergunta para a Nadir. Boa tarde. Boa tarde, Daniel. Tudo bom, Daniel? Tudo tranquilo. Fala com quem? Daniel, é o Hélio. Eu sou o presidente do bairro Imperatriz. Certo. Olha só, Daniel, é assim, ó. Eu tô com um problema, nós temos um problema no bairro aqui, o pessoal tá vindo aqui em casa, é sobre esses relógios da Casan, certo?
A segunda mulher veio uma irregularidade aqui, e eu, até para te ter uma ideia, eu pedi para trocar o relógio da casa aqui na igreja nossa, que não dá nem para ver a leitura, já faz, eu acho, um ano quase, ninguém veio trocar. E eles estão trocando esse relógio, que a vez, relógio com bom estado, e eles mandam uma taxa. E agora a segunda mulher veio uma multa para ela de 300 e poucos contos. E ela até tem a mãe dela tá acamada, eu lido para um lado e para o outro, vou pro classe, tá? E ela veio hoje quase chorando aqui. Mas essa multa veio por quê? O meu nome? Não, a multa veio por quê? Ela, segundo ela, tem um X ali que diz que é irregularidade no internômetro, não sei o que, não sei o que. Pelo que eu vejo ali, que eu entendo pouco, né? Tá assim, ó, tá tipo... Parece que ela invertiu o relógio. E segundo ela nunca mexeu, não sei, ela nem sabe mexer, não tem nem chave, nada. Eu acho que assim, ó, para dar uma multa tem que ter prova. Eu não sei, quero saber até com a doutora aí, porque eu disse, você vai ter que recorrer, vai na Casan e eles têm que ter uma prova que esse relógio, eu acho, estava invertido. Porque a gente tem que ter, né, para te provar, para te ter fazer uma denúncia, tem que ter uma prova, certo? E é 300 e poucos conto. E ela veio aqui, já veio 3 vezes, eu mandei ela procurar o Procon. Eu tô até que eu falei já com... Eu tentei ligar pro Gilberto lá, do DECOM lá, e vou mandar ela procurar a doutora aí, com aqueles documentos que tem da casa ali, porque assim, eu acho, sei lá, cara, eu acho que é lesão, porque a mulher, ela é sozinha, mora ela e a mãe deficiente também, que a gente luta por tudo. E eu não sei o que eu faço, então eu vou mandar ela procurar o Procon, e eu queria que a doutora Anaí aí desse assim alguma ideia. Eu acho que é isso que eu disse para ela, para Casan provar o que ela, se ela estava virada mesmo. Pelo que eu vi ali, eles botam certas coisas que não fica claro, né, pro brasileiro. Sabe como é que é? Eles botam umas coisinhas assim, nós somos brasileiros, quem está um pouquinho por dentro também veja, mas tem alguma coisa que as pessoas não sabem, aí vem em mim. Eu, como presidente de bairro, também não posso, mas aí eu queria que ela desse o número do telefone dela, eu vou pedir para ela ligar para nossa defensora aí para ver o que está acontecendo. Vamos saber aqui, ô Nadir, eu vejo que não é uma coisa difícil de se provar, até porque esse relógio deve estar instalado já há algum tempo. Na verdade, é como eu já falei aqui outras vezes, né? Nossos relógios aqui deveriam ser aferidos de 5 em 5 anos. Isso não é feito. E o que a gente vai fazer? Essa senhora levando a documentação para a gente dar uma olhada, nós vamos encaminhá-la primeiramente para o Inmetro e saber por que o que ocasionou essa multa, tá? Nós temos que saber corretamente. Mas não, assim, com ele relatando, não dá para ter a mínima ideia, ou, né, a ideia detalhada do que está acontecendo. Então, eu prefiro olhar a documentação para depois dar uma resposta para ela e lhe dar o caminho correto nessa situação. A história é o seguinte, pelo que a gente entende, o relógio, ele tem uma entrada onde a água passa e gira o contador, né? Se esse relógio ele é virado, esses números alteram para menor. Então ele vai diminuindo ao invés de aumentar. Como provavelmente essa senhora deve ter há mais tempo esse relógio, é só ver na contagem da última fatura o número que deu e provavelmente o número que está hoje não pode ser menor do que a última fatura, tem que ser maior. Se for maior, já é uma prova de que esse relógio não estava virado. E se estava virado, aí eles vão ter que provar também. Então, a forma mais fácil realmente é procurar o Procon, que fica atrás da rodoviária, próximo à rodoviária, atrás do Mercoplaza, ou liga para, se não encontrar, 3445-8522. Nadir, se uma dívida é protestada, quem deve pagar os custos do processo? O consumidor. É o consumidor? O consumidor. Porque a dívida foi lá por causa dele. Né? Por negligência dele. Por que ele não pagou em dia? Né? Então, essa despesa é por conta dele. Tem as pessoas têm uma grande dúvida a respeito de cheques. E a próxima pergunta vem exatamente sobre este assunto. O nosso telespectador pergunta: fui incluída na lista de inadimplentes por causa de um cheque pré-datado, depositado antes da data programada. O que fazer?
Eu preciso saber se a conta dela ficou negativa por conta desse cheque. Certo. Tá? A jurisprudência de todos os tribunais brasileiros já é uníssona nesse sentido de que o cheque pré-datado ele é dado como uma previsão, uma promessa de pagamento. Então, eu prometo te pagar lá no dia tal. E isso o que ocasiona? Não pode ser depositado antes. Ah, é? Não pode. Uma vez diziam que o cheque pré-datado não existia. Porque o cheque, ele foi criado para pagamento à vista. Ele é um instrumento. Ele é dinheiro, né? Ele seria dinheiro, né? Porque paga à vista. Seria dinheiro. O problema é que ele começou a ser mal utilizado. E quem é que não compra hoje com cheque pré-datado? Ou pós-datado, né? Que é o correto. Então, está se fazendo uma promessa de pagamento. Como foi feita uma promessa de pagamento? O comerciante aceitou, ele devia ter a integridade de não depositá-lo antes. Se a conta dessa pessoa ficou negativa, ela pode, inclusive, além dos danos materiais, solicitar o dano moral. E mais ainda porque foi inscrita. E eu tenho duas outras perguntas aqui também a respeito de cheques, olha só. Se a pessoa tem uma conta conjunta e o cheque e dá um cheque sem fundo, os dois nomes vão para o serviço de proteção? Antigamente ia. Antigamente sim. Mas hoje quem vai ter a inscrição do seu nome no SPC ou no Serasa é o que assinou o cheque. Entendeu? O que assinou. Pode ser o primeiro titular, o segundo titular, mas é quem assinou. Entendi. Se isso for feito de maneira inversa, aí tem que procurar um advogado ou então um PROCON para resolver essa situação. Mais uma dúvida a respeito dos cheques. O consumidor pode cadastrar os números dos cheques roubados, por exemplo, no Serasa e evitar que tenha o seu nome incluído na lista? Ele deve. Além de o que ele tem que fazer? A primeira atitude é registrar um BO. A segunda, se ele não tiver o telefone do SPC e Serasa, nós no PROCON temos. E a gente faz isso também. A gente cadastra lá, porque se tiver algum problema e ele for inscrito, já está se sabendo que aqueles cheques foram roubados. A pessoa não pode mais pagar pelo bem e o devolveu. Mesmo assim, pode ter o seu nome no Serasa? Olha, se for um acordo, um consenso com o vendedor, não, né? Aí é uma prática ilegal, é indevida essa inscrição. Se o vendedor ou o credor aceitou a devolução daquele bem e prometeu extinguir a dívida, né? Agora, quando se trata de carro alienado, a situação é um pouquinho diferente, tá? Porque daí é financiamento, aí é diferente. É diferente porque daí a pessoa... Porque devolve o carro, vamos supor, ele utiliza o carro 3 meses certo. E não paga, né? Aí ele vai lá e faz uma entrega amigável. Primeira coisa que tem que constar nessa entrega amigável, que a dívida ela está sendo totalmente quitada. Então, ele tem que quitar a dívida, isso tem que estar escrito, porque se isso não acontecer, ela vai ter algum resquício ali do financiamento. Então, o banco ou o credor tem que dar plena e geral quitação, tá? Se não for assim, não acontece essa plena e geral quitação e o que acaba acontecendo? Ele acaba com taxas, com resquício da dívida. Agora, quando o caso é mais complexo, do tipo assim, vou dar um exemplo do carro. A pessoa comprou um carro em 60 meses, né? E ela pagou 2 anos ou 3 anos. Aí ela vai entregar esse carro. Aquele dinheiro dos 2 anos é perdido. É perdido porque ela utilizou o bem, entendeu? O bem deteriorou, o bem já não é mais aquele que ela pegou, né? 0, vamos supor. Sim. Aí ela utilizou 2 anos, 2 anos de uso e que forma que foi utilizado? Como é que ele foi guardado esse bem? Obviamente vai ter um custo para ela, né? Entendi. É como se ela pagasse um aluguel, na verdade. Eu tinha passado em branco aqui, mas tem mais uma pergunta que a gente havia separado sobre os cheques, porque o telespectador pergunta, eu posso processar um cartório por ele ter protestado um cheque fraudado ou furtado, ou roubado, no caso? Na verdade, isso aí envolve outras coisas, né? Se for roubado, o que o consumidor tem que fazer? Roubado, furtado, a primeira coisa ele tem que fazer o cancelamento, vai na delegacia, registra o BO. Segunda coisa, vai no banco e cancela esses cheques. Terceira coisa, telefona para o Serasa SPC e, né, manda cópia desse BO e já faz a suspensão desses cheques ali. Se ele foi protestado, obviamente,
O cartório não, mas quem mandou para protesto? Porque o cartório ele está prestando um serviço, certo. Entende? Ele não... Que deveria tomar a cautela para ver se aquele cheque está ou não cancelado, deveria, né? Mas às vezes não acontece isso. Talvez caiba a responsabilidade ao cartório, né? Mas assim, em casos gerais, é dever sempre da parte que manda para protesto. Você pode participar do nosso programa também enviando mensagens de texto 9979-3532 ou ligando para a gente no telefone 3433-2528. Pode fazer uso também do site tvcriciúma.com.br. Paguei minha dívida, mas o banco não retirou meu nome do Serasa. Tenho o direito de exigir isso na justiça e pedir indenização por danos morais? Tem, porque a manutenção do nome no Serasa ou no SPC, ela gera, sim, indenização por dano moral. E daí, nesse caso, ele entra com um processo ou ele pode procurar o PROCON? O PROCON não é competente para solicitar o dano moral, né? Então, isso fica a cargo de um profissional do direito, um advogado que ela queira procurar. Entendi. O que eu devo fazer se eu já comprei um produto e o mesmo ainda não me foi entregue? Tá, mas foi... De loja. Tipo, compra um sofá e eles demoram para entregar e não entregam. Isso a lei não determina um prazo de entrega, né? No comércio local e todo comércio, na verdade. O que acontece? Na compra desse imóvel, tem que conversar com o vendedor. Em quanto tempo vocês vão me entregar esse bem que eu comprei? Em 7 dias, 10 dias, faz constar na nota fiscal. Porque ultrapassando aqueles dias ali, ela tem como cobrar pelo PROCON, até judicialmente. Mas tem que constar na nota fiscal. Por quê? Porque a partir do momento que ela consta na nota fiscal e o vendedor assina, aquilo ali é um contrato entre as partes e o que tem que acontecer? Tem que cumprir, cada parte cumprir com a sua parcela de compromisso, né? De compromisso, isso. É exatamente o que vem na próxima pergunta, que diz assim, comprei um produto, mas o mesmo não foi entregue no prazo. Mesmo que ele seja entregue depois do prazo, ele pode entrar com uma ação ou ele pode não querer mais aquele produto? Não, na verdade, como eu falei, se isso constar em algum documento daquela compra, ele passa a ser um contrato. Do contrário, não. Como é que uma loja, que o comprador não pergunta em quanto tempo vocês vão me entregar, e eles deixam assim, não falam nada, não dizem nada, como é que vai cobrar? É uma questão de prova, né? Como é que o consumidor vai conseguir provar que exigiu ou que fosse entregue em tantos dias? Então, tem que constar na nota fiscal, na garantia, em algum lugar daquela compra que eles vão entregar em tantos dias. Entendi. Vamos repetir aqui então, para você que de repente tem dúvida, você que quer diretamente procurar o PROCON, quer conversar com a Nadir ou com os profissionais lá do PROCON, para tirar a sua dúvida, para resolver o seu problema. O PROCON fica na cidade de Criciúma. O PROCON é um órgão municipal, então cada cidade tem a sua área. E aqui na cidade de Criciúma, a Nadir representa e fica atrás do Mercoplaza, próximo à rodoviária. Você pode ligar também no 3445 8522 8511 8512 8513. Que tantas linhas? Às vezes ocupa todas? Ocupa. Às vezes não. É o dia inteiro. É mesmo? Infelizmente. Porque não deveria, né? Muita gente fica braba. Porque tem que esperar. Consegue, porque tem que esperar. Aí vai lá procurar o PROCON para reclamar do PROCON porque não atende. Vocês não atendem, mas não é. Nossas linhas são congestionadas. Porque nós utilizamos essas linhas para ligar, para telefonia, para banco, entendeu? Nós não temos linhas separadas. Aí o que acaba acontecendo? Cada atendimento lá leva em média de 30, 40, 50, uma hora. Porque a pessoa conta o seu problema, aí vai procurar um documento, aí vai passar número, aí vai fazer... Não, aí nós ligamos para a empresa, tentamos fazer um acordo ali já. Tá, das ligações que vocês fazem, né? Isso, por isso que às vezes muitas pessoas não conseguem, mas não desista não. Tenta que você vai conseguir. É verdade. Ou vá direto lá, né? Já leva os documentos em mãos, né? É sempre bom levar a nota fiscal, que eu acho que é a prova principal, né? Sim, a nota fiscal a gente sempre pede, ou indício de que houve uma compra. Vamos supor, tem muita gente que não fornece a nota fiscal, né? Que dá só um orçamento, né? Então aquilo já é um indício de que houve uma compra. Então tá certo. Nadir, muito obrigado pela sua presença e participação no nosso programa. Eu que agradeço, Belo. Que bom, então. A Nadir, além de atender o pessoal lá pessoalmente por telefone, ela vem aqui atender pela televisão também,
você que tem as suas dúvidas, e você pode continuar enviando para a gente, e nós temos o maior prazer de poder ajudá-lo. Afinal de contas, é para isso que estamos aqui, nós como imprensa e você como órgão público, né? Com certeza, quem acha que o PROCON também é só para o consumidor, não é não. É para o empresário, é para o microempresário, é para o comerciante, para todos eles. A gente está lá para orientá-los.